Tom. Saúde. O que tinha de Tim Tom antigamente? Não era Tom? Tom. Tinha algum programa que tinha Tim Tom. Não me lembro agora. Infantil? Não, era um programa. Nem sei, antigamente tinha uns programas tão legais, né? Bom, não sei também, né? Vai da ótica. Eu achava os programas que eu assistia muito legais. Eu também. Gostava muito dos programas. Eu achava que... TV Pirata, nossa, eu adorava TV Pirata. Mas tem pessoas que vão falar que a gente é saudosista se fala isso. Porque da perspectiva de quem é jovem, as coisas de antigamente eram ruins. Mas eu tinha uns programas que os meus pais assistiam que eu achava que era legal também. Acho que tem... Acho que você gosta ou não gosta. Eu acho que pode ser. essa coisa de saudosismo, né? Mas hoje eu li um negócio que foi super legal de um escritor famoso aí americano, que ele falou assim que ele está cansado de conviver com velhos da idade dele. Né? Eu achei tão legal isso. Ele tem quantos anos, mais ou menos? Ele deve ter mais velho que eu, né? Pelo menos eu sou jovem, né? Ele já deve ter uns 70, sim, mais ou menos. E é duro mesmo, gente. É duro. Eu me sinto tão jovem. Em verdade, eu me sinto tão jovem. Eu quero fazer tanta coisa, quero aprender tanta coisa, quero viajar, tenho planos. E aí eu encontro, às vezes, uma pessoa da minha idade, né, que é tão velho. Você fala, não é possível, eu não sou assim. Ou, será que eu sou velha assim? Às vezes eu olho no vídeo e falo, nossa, mas eu estou bem mais velha do que eu era antes. Mas por dentro a gente não envelhece, mas tem gente que aceita ficar velho de uma forma tão estranha, né? Aceita o físico, que daí se torna emocionalmente também velho, né? Se torna... Mas não é só aceitar o físico, eu acho que até o contrário. Não, acho que a pessoa se torna velha em tudo, todo sentido. Em Você tá tudo. falando que você olha, às vezes fala, eu tô mais velha, mas qualquer coisa que você ache, obviamente você tá mais velha, igual eu, igual todo mundo, todo dia a gente vai ficando um pouquinho mais velho. Tirando nem Mato Grosso, que parece que não envelhece. Tem muita gente, a gente vai ficando mais velho, mas você olha e fala, talvez esteja um pouquinho mais velho aqui, mas o meu astral tá de... Eu tô querendo viver as coisas contemporâneas e tô rodeado das... E para você, Gustavo, como é que é? Como é que você olha a velhice? Como é que você imagina chegar aos 70? Eu sempre gostei de me cercar de pessoas mais velhas. E mais velhas, às vezes 10 anos, 15 anos, 20 anos mais velhas do que eu, 40, 30 anos. Fui muito amigo de um cineasta que tinha 32 anos a mais do que eu adorava conversar. Eu gosto de aprender com as pessoas mais velhas. Então, assim, como eu me encaro mais velho, torcendo que tenha alguém de 120 para eu continuar conversando. Ou que você ache um futuro, um outro Gustavo, que seja mais novo, mas que goste de conversar com os mais velhos, exatamente, e tenha uma cabeça boa. Quem sabe, né? Porque é curioso, né? Você tá falando disso, de conversar com os mais velhos. Eu acho tão difícil conversar com os mais jovens. Mas você é casado com uma mulher mais jovem. Mas já tem uma diferença muito grande de geração. Obviamente sou apaixonado por estar com ela, e então a nossa conversa flui. E ela você conhece também. É melhor a gente não falar disso, né? Vai que ela vai achar que você vai querer uma mais velha. Vão falar que você tá de olho em mim. Fala que gosta de mais velha. E vai complicar isso aí. Você conhece a Bianca, você sabe que a Bianca também não é tão jovem, é jovem em idade, mas ela também tem uma cabeça um pouco mais madura. Mas eu vejo um pessoal aí de 20 e poucos anos que eu acho muito difícil de estabelecer uma conversa. Porque eu gosto de conversas mais profundas. E talvez as pessoas não entendam o que é conversas profundas. E talvez seja eu chato querendo que as pessoas sejam profundas. Mas aí que tá. A minha pergunta é: você é um jovem que tem uma cabeça mais velha. Mas essa sua cabeça mais velha não é uma cabeça idosa. É isso que eu... Não, não é. E é isso que eu acho que hoje existe uma certa... É uma cabeça de aprender com os mais velhos bacanas. Não.
mas de estar mega contemporâneo. Eu sou jovem de meia idade, né? O que se chamou de meia idade. E a meia idade mesmo, eu fui comparar, né? A nossa média de vida no Brasil é 76 anos. Eu tô com 43, já passei da metade. Eu já também, olha aí. Aí. Pois é. Pois não, mas eu penso nisso às vezes. Eu penso, pô, já foi metade. É, Pelo menos metade. Pode ser que eu viva até os 90. Ok, 110. é que hoje cada vez mais está mais fácil de viver É, mais. exatamente. Mas Na sua idade, eu já 40 teria anos atrás morrido. Eu já tinha ido, já faz tinha, tempo. faz tempo. Já era pô. E se não tivesse ido, você já estaria com uma aparência. As pessoas envelheciam com uma rapidez enorme. Tinha um jeito de se vestir que era velho, um corte de cabelo que era mais velho, parece, em algumas épocas. E talvez ser velho tivesse, velho se mais envelhecido, tivesse uma sensação de ser mais bem-sucedido ou que você envelheceu, sabe? E aqui, ou você é muito bem sucedido, aí você tem uma aparência, ou senão sua vida foi muito Muito trash, sofrida, e muito aí difícil. você tem uma aparência que. Mas eu sou uma pessoa de 43 anos que ama tecnologia. Eu leio sobre tecnologia, eu baixo coisas, eu instalo coisas, eu me atualizo de coisas Aí eu sou uma senhora de que 62 anos fazem que adora as mesmas coisas. que adora tecnologia, E adora fazer as a gente coisas. a gente lê sobre criptomoeda, lê sobre coisas É, contemporâneas, fica atento às IAs e quer é, entender o que que fazem, por é. que que não fazem. Fico, Fiz até um curso de metaverso não ali, é? né? É, então. Chiquérrima. Mas assim, é muito interessante de o que realmente identifica a sua idade, né? E o porquê que a gente acha que depois de uma idade você não tem mais nada para fazer. É isso que para mim é sempre um desafio. Eu faço uma pergunta para as pessoas, principalmente nas que acreditam em reencarnação e que. Porque as que acreditam que quando você morre acaba, tá tudo certo, é isso mesmo. Mas as que acreditam que você continua depois, vivendo, aprendendo, por que você acha que quando você aposenta, você para? Para de trabalhar, para de pensar, para de fazer coisas, para de inventar coisas, para de ter projetos, acha que você está velho demais. Para mim é tão difícil de entender isso, porque se eu vou morrer, eu quero continuar lá também aprendendo, aqui aprendendo. Acho que é um aprendizado constante. E por que quando você chega numa determinada idade, você fala, não quero aprender mais nada? Como não quer aprender mais nada, meu amigo? Sua alma quer viver, quer aprender, quer crescer, Mas né? você tem preguiça de conversar com as pessoas da sua idade? Ai, às vezes tenho. Às vezes tenho. Aquelas pessoas que têm uma ânsia e uma sede de aposentar para não fazer nada, sabe? E não faz nada. Aí, de repente, fala, ai, mas o que eu vou fazer hoje? Nada, não estou cansada de fazer nada, mas não tenho mais nada para fazer. Mas tem. Claro que tem. Tem um milhão de coisas para fazer, para ler, para estudar, para dar palestra, para conhecer pessoas, para ir em lugares. E assim, o aposentar, veja, quem mora em São Paulo, quem é da sua idade, que ainda está trabalhando, consegue ir no ensaio da orquestra lá na Sala São Paulo às 4 da tarde, que é de graça e você pode ir, que é muito mais legal que o concerto. Bom, para quem está em cidades muito grandes, tem ensaios semanais de escola de samba, tem de grupos Então, de fala, não ritmos tem dinheiro. típicos do Brasil, tem ensaio de todas as coisas. Tem de E de tudo. graça? Então, para falar, não tem dinheiro. Você tem ônibus de graça. Você entra de graça. Então tem um milhão de coisas para fazer, mas não tenho mais vontade de fazer nada com essa idade. Isso me cansa. E você tem medo de envelhecer? Porque eu não vou ficar velha. Meu corpo pode até ficar. Não, mas você tem medo do seu corpo ficar velho? Eu acho que Medo que eu, não é nem medo, você se incomoda com os anos passando? Não. Olha, assim, para mim é meio estranho, né? Quando eu falo, eu nunca me incomodei de ser gorda, nunca fiz regime. Não me incomodo de estar mais velha, não me incomoda meus cabelos brancos. Não, eu
sou eu. E eu tenho uma sede de aprender. Eu quero aprender tanta coisa, mais e mais, e quero fazer mais coisas, e quero ir para mais lugares, e quero conhecer mais pessoas. Quem me conhece sabe que só tem um jeito de eu não ir numa festa, se eu não for convidada. Que eu vou. Se tiver 3 no mesmo dia, eu vou às 3. E adoro encontrar pessoas, adoro fazer coisas, adoro sair para conversar, desde que seja uma conversa boa, né? Agora sim, essa é a parte do ficar mais velho. Eu sou mais seletiva. Não tenho mais paciência de ficar conversando com aquelas pessoas da minha idade, que eu vou sair e fica uma competição de doença. Ai, porque agora eu tenho uma dor aqui, ai, essa idade. Mas tem gente que faz essa competição de doenças bem jovem. Não Pois precisa nem ficar é. velho. Ai, gente, é uma competição de quem está pior na mesa. Mas é um vitimismo, né? Pois É pra é. chamar atenção, é pra Vai ganhar atenção. viver, vai viver. Tem tanta coisa para se fazer na vida. Sabe o que eu acho que é pior, além dessa competição de De doença. doença? É pessoas que são mais jovens que eu, depois dos 50. É uma dependência do filho. Precisa para ir no supermercado. Ai, eu não vou comprar as coisas porque meu filho não levou. Por que essa dependência? Sai para a rua, vai viver a sua vida. Sabe? Depois você vai ficar com problemas de verdade, vai depender de verdade, porque quem procura acha. Claro. E aí você vai falar, coitado do seu filho, que vai falar, ainda tem que cuidar de mamãe ou de papai, que tá louquinho. Se você se movimentar, for fazer as coisas, você vai ter a tendência muito menor de ter problemas. Mas é que, nesse caso, só um parênteses do assunto que a gente tá falando. Quando você fala, uma vez você comentou sobre isso, da dependência do filho e tal. Tá um pouco muito isso no livro que você escreveu, Acredita, Age, Pronto. Quando você toma essa atitude de ser dependente, tanto pais quanto a mãe ser dependente do filho, você faz uma teia dessa dependência e daí fica o filho se sentindo na obrigação de ficar cuidando de pai e mãe. Pai e mãe se sentindo, pode ser pai, mãe, avô, tio, o educador, a pessoa que acabou cuidando mais daquela pessoa. Ela se sente dependente, ela não faz nada porque ela fica esperando o outro também não faz o que ele quer porque ele acha que ele tem que ficar grudado toda hora atento, toda hora preocupado. E daí, às vezes, se essa pessoa tem filho de novo, ele começa a ensinar a mesma coisa. Exatamente. E não para de ser o mesmo ciclo. E a culpa? Então, Não, o diacho da culpa é pior, né? Eu não imagino deixar o meu pai numa casa de repouso e ajudar. Qual o problema? Ele não te deixou na creche? Ué, ele tinha que trabalhar, deixou você na creche. Você tem que trabalhar, tem que deixar ele na casa de repouso, gente. É o mesmo. Tem alguma diferença? tem a diferença de você ser adulto. E daí, como você está embutido com essa culpa, você tem uma outra perspectiva. Falando, olhando. Não, olhando pela parte prática, não. Você precisa seguir sua vida. É a mesma coisa os pais. A criança precisa seguir a vida dela. E você precisa ir trabalhar, precisa cuidar das suas coisas. Então você deixa a criança na creche. Muitas vezes não é nem na escolinha, é na creche. Sim. E aí você precisa trabalhar, fazer um monte de coisa. Você precisa deixar seus pais, às vezes, numa casa de repouso. Horas. Por que existe a culpa aí? Você não está deixando de amar. É esse que é o problema. É uma coisa de eu tenho que mostrar o meu amor. E meu amor é sacrifício. Mas nem o seu amor não é sacrifício, porque lá no fundo, atire a primeira pedra quem não fala, ai, gente, eu não sei se eu tenho forças para isso. E aí você faz mais do que você é capaz. E você passa isso para as próximas gerações. Isso é como você falou, isso é um legado para que ele siga. Que siga fazendo, que os seus filhos façam, que os outros façam. Sabe? E por que não incentivar, por exemplo, os seus pais que não estão bem a encontrar amigos, sabe? Grupos de amigos que façam coisas interessantes. Sabe? Quando você tem um problema com o seu filho, você não matricula ele no xadrez, na natação. Então, arruma. Tem peruas que fazem isso.
falando, né? Eu sei que vai entrar o fator dinheiro, mas quem põe o filho na natação, no judô, vai ter dinheiro para fazer com o pai. Põe um dia para o pai levar ele para dançar, fazer uma aula de dança, põe no outro dia para levar ele para nadar. Faz a mesma coisa. E mesmo que não tenha muito dinheiro, tem esse acesso gratuitamente. Pois é. Tem muitos lugares que oferecem aulas para os idosos de Ai, mas muitas ele coisas. não tem. A única coisa que é a diferença é que você leva o seu filho na escolinha e você fala, ai, mas ele consegue se defender. Também não consegue. E os seus pais também vão conseguir se defender e está tudo certo. Eles têm que viver a vida deles. Então, assim, e essa dependência de filho não pode existir. Eu falo, eu não tenho filhos e conheço várias pessoas que não têm filhos. Como essas pessoas são diferentes das pessoas que têm. Eu não conheço nenhuma pessoa que. Olha, que eu conheço muitas pessoas que já faleceram, que são muito mais velhas que eu, que vivem uma vida muito mais. Que já estão com 20 anos a mais que eu. Não tem filho, a pessoa não tem Alzheimer, não tem nada dessas coisas, não tem quem cuide, sabe? Eu não posso ter. Me conte, eu não sei se você conhece muita gente que não tem filho, mas as pessoas que não têm filho, elas não se deixam abater muito pelas doenças ou alguma coisa, porque não tem saída. Ah, se eu tiver Alzheimer, quem que vai desligar o fogão lá antes de pegar fogo na casa? Ninguém. Existe um relaxamento quando a gente tem quem cuide da gente. E a gente acaba ficando vitimizando. Então, assim, a gente tem que parar de olhar o velho como, ai, coitadinho. Ele tem que fazer alguma coisa por ele. A vida continua. E se a vida continua, como eu acredito, em outros lugares, você tem que estar pronto para ir. E tudo, cada minuto que você aprende aqui é o que você vai levar. Eu acho, pelo menos. Mas qual é a velhice ideal para você? É a velhice que você está sempre aprendendo. É a velhice que você está sempre lendo, querendo saber mais coisas, conhecendo o mundo, conhecendo as pessoas, lendo um livro novo que saiu. Ah, agora a moda é ler, sei lá, mangá. Ah, deixa eu ver o que é mangá. Deixa eu ler um, para ver se é legal, para ter o assunto, para conversar com sua neta, de repente, ou seu neto. Sei lá, ver o mundo, sabe? E a velhice te proporciona ter mais tempo para isso, ter mais tempo para melhorar a sua cabeça, ter mais tempo para ler mais, para estudar mais, para fazer coisas, mas nem que seja para falar, vou fazer parte do grupo do crochê. Tem a Bianca que é tão jovem, faz parte do grupo do crochê, você vai lá, fica lá crochetando, conversando com, dá risada. Sua vida vai melhorar muito. E você vai sair dessa velhice. Você só fica sai dessa coisa idoso, né? Fica só mais rodado, vamos dizer assim. Mas a vida continua sendo boa, sabe? Não dá para se acomodar, não dá para se acomodar, porque se a gente acredita que existe uma alma, a alma tem que continuar aprendendo todos os dias, tem que continuar vivendo. Não dá para falar, ai, mas o meu corpo não está bom. Não põe o seu corpo para funcionar. Mesmo que você não acredite que a vida continue, mesmo que você acredite que tudo se encerra nessa, ainda assim, se você tá vivo, é para continuar, não é? Em vez de sentar no sofá e ficar esperando morrer. Não sei, eu não sei como é que é. Não consigo imaginar como é que é pensar numa pessoa que não acredita que vai acontecer, que você morre e acaba. Para mim é difícil de eu. De imaginar. Como para essas pessoas deve ser difícil de imaginar de que minha vida continue em algum outro lugar, para mim é difícil imaginar. Sou eu. Para você é difícil colocar no lugar delas, de pensar que vai acabar. Vai acabar tudo. Sabe? Para mim ficaria uma coisa Não, tão. para mim é difícil no sentido de eu achar que é muito vazio. E Muito que... sem sentido, né? É. O que eu estou fazendo aqui se vai acabar tudo? Sabe? Vou lá, vou virar estrelinha. Sei lá. Não é? Parece que é meio sem propósito, né? É, por isso que eu prefiro acreditar que as coisas continuam. Então eu prefiro acreditar também. Pode ser eu só um preferir acreditar porque é mais fácil.
Eu acho, para mim, é mais fácil acreditar que alguma coisa continua do que uma coisa acaba. E se eu acredito que uma coisa continua, a minha alma é um aprendiz eterno. E o envelhecimento faz parte do aprendizado. Também faz parte. Então, todas as nossas etapas fazem parte desse aprendizado. E se você não realmente se entrega a cada etapa, a gente falou em algum vídeo, agora eu não me lembro se foi hoje, antes de conversar, gente, estou ruim hoje, tá? Mas você tem que viver cada etapa. Cada etapa tem o seu aprendizado. E a etapa do ficar mais velho é uma etapa que tem o seu aprendizado também. É o seu aprendizado de lidar com a liberdade, porque nunca ninguém é tão livre quanto um cara que já tem mais de 60 aposentado. Eu faço o meu tempo, faço o que eu quero. Né? Algum dinheiro entra na minha conta De aposentadoria. de aposenta. Todo mundo que se aposenta de algum dinheiro, nem que seja uma coisa ínfima, mas entra. Já é mais do que nada que você tinha antes. Então, assim, é um momento de mais liberdade. E a gente tem que aproveitar, é uma fase também. E você, o que você acha? Fala você, Gustavo, eu falei muito. Não, eu acho a mesma coisa. Só acho que é o momento também de você assimilar e absorver o que há de melhor, porque o pensamento de que vai acabar e que você vai morrer, ele existe. E ele existe em qualquer idade, né? Porque eu tinha duas pessoas muito queridas a mim que 7 anos atrás, uma em 2016 e outra em 2017, faleceram com 51 anos de idade, que é muito jovem. Então, assim, você tem que ter a consciência de que as coisas acabam. Mas eu acho que o envelhecer também significa que você está absorvendo esse aprendizado. E é também a oportunidade de você... Eu entrevistei uma vez, acho que não lembro, né? A gente já gravou tanto vídeo, eu não lembro se eu já falei em algum. Mas eu entrevistei certa vez o Alexandre Kalash, que é um grande especialista, um dos maiores especialistas em longevidade, envelhecimento do mundo. Foi diretor do setor de envelhecimento, da área de envelhecimento da Organização Mundial de Saúde. E ele mora no Rio de Janeiro. A mãe dele viveu, acho que até os 101 anos. E ele falou uma coisa muito bonita para encerrar a entrevista, na época, que ele dizia assim, que envelhecer, ele achava muito bom envelhecer, e envelhecer era a oportunidade das pessoas fazerem 3 coisas que elas esquecem de fazer quando são jovens, que é perdoar, se perdoar e pedir perdão. E que ele achava muito bonito quando você envelhece, você se dá conta de que tudo você tem que perdoar, que você tem que se perdoar e você tem que pedir perdão, que é a oportunidade de você apaziguar justamente a culpa que você muitas vezes carrega, porque a gente vai envelhecendo e vai carregando as culpas de achar que poderia ter feito melhor, que poderia ter tomado outras atitudes, né? E essas culpas vêm desde quando a gente é muito pequeno, porque quando a gente é criança, a gente já começa a se sentir culpado de ter feito alguma coisa. Sempre. Quando a gente vai estudar alguma coisa com 15 anos, já fala assim, nossa, eu podia ter feito tal coisa, nossa, mas não fiz. Ou tive a oportunidade, mas não aproveitei. E a gente vai, quando o tempo vai passando, a gente vai absorvendo um pouco dessas culpas. Então, acho que quando a gente envelhece, tem esse momento de você refletir mais sobre esse perdão, sobre se libertar dessas culpas. E acho que faz parte desse perdão você voltar para trás e falar, gente, eu me irritei com isso aquele dia. Ai, que coisa. Sei lá, eu me irritei porque o cara falou, ô gordinha. Eu falei, coitado, ele mentiu. Ele não mentiu. Então, por que eu fiquei brava? Mas você fica pensando, fala, gente, eu me irritei com tanta coisa desnecessária. Eu fiquei brava com tantas coisas, briguei por tantas coisas desnecessárias. Eu tenho um caso até de uma pessoa, eu não vou nem falar aqui quem é, porque eu sei que ela vai assistir, mas ela talvez saiba que ela é. Eu briguei com uma pessoa, eu já contei essa história para você. Nós ficamos
15 anos sem se falar. Um belo dia a gente se encontrou. E a gente... Era um amor muito grande, que até hoje existe entre a gente. E a gente perguntou, mas por que a gente não conseguia lembrar por quê? 15 anos Afastado. afastada. Ela não foi no meu casamento, não foi... Perdemos tantas coisas que a gente podia ter feito junto. Pessoa que eu gosto muito. E a gente nem lembrava bem o porquê. A gente tinha uma vaga ideia. Mas o O ponto exato exato que motivo gerou. não tinha. Se perdeu. Não vale a pena, né? E aí você fala, Jesus, que tonta. Pra que isso? Ah, mas eu não vou falar com ela. Ai, também não. Se ela fala comigo, eu falo com ela. Ai, mas se ela não me ligar, também não ligo. Sabe? Ai, mas se eu fosse... Ai, não vou dar o braço, não vou me diminuir. Ai, gente, mas que diminuir o quê? Manter uma amizade, diminuir o quê? A gente tem essa coisa de achar sempre que a gente é menos. Menos do quê? Sabe, o máximo que a pessoa vai falar para você, olha, realmente não quero ver mais a sua cara, tá bom. Mas Acho que a gente pode só avisar as pessoas que elas não vão ser perdoadas se elas não. você sempre ameaça as pessoas desse Eu jeito. preciso ameaçar. Que feio, Gustavo. É feio, mas eu vou continuar ameaçando. Ai, que coisa feia, Gustavo. Olha, não, é só ele que ameaça. Você quer assistir, assiste. Não quer assistir, não assiste. É bom que Você quer pôr um assista. gostei, põe. Você não quer pôr um gostei, também não põe. Não, mas escreve, comenta. Mas conta pra... Sabe que, assim, É muito olha, legal é quando- curiosidade. A gente fica curioso de saber. Tem lá, às vezes eu olho, tem lá uns 3, não gostei. Do que será que ele não gostou? Da minha cara. Que a gente falou. Porque tem umas pessoas que põem não gostei, apesar de a gente não saber, mas nós no final continuam seguindo, né? Vai assistir o próximo. Mas é isso. Se vocês gostaram, se não gostaram, escrevam, sigam a gente nas redes Isso. e a gente se vê. Olha, quem sabe a gente abre um dia que a gente abre um espaço para fazer um vinho a 3, né? Não é? Convido Seria uma ótimo. pessoa para vir aqui, convido. Bater Ou senão um papo. põe no telão. Pode ser, perfeito. É. Então, sigam, Tchau, compartilhem com os gente. amigos e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.